Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, hoje lendo e estudando juntos os versículos 33 a 36. Diz assim então a bendita palavra de Deus: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Thomas Nelson disse uma coisa interessante. Há um adágio, um ditado popular que diz que você é o que você come. Na verdade, não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que você é aquilo que você vê. Ou seja, aquilo que adentra os teus olhos vai dentro da tua vida, do teu coração. A maneira como você enxerga as coisas, a maneira como você vê. Então, se há pecado, se há malícia nos nossos olhos, na nossa visão, no nosso olhar, nós precisamos pedir e buscar que Deus nos purifique, nos modifique. Mas se há bondade e se vemos com bons olhos e se avaliamos de forma correta as coisas, então haverá luz na nossa vida. É quase que uma matemática bem simples, mas eu quero que você atente para alguns detalhes outros desse texto. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Parece que esse início não tem muita conexão, mas Jesus está aqui falando do fato de que nós, que somos a luz do mundo, devemos deixar a nossa luz alumiar. Devemos deixar que a nossa luz ilumine os outros. No final ele vai dizer que nós devemos ser resplandecentes. Então há sim muito que ver o que Jesus está dizendo aqui com o restante do que ele fala no texto. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A luz aqui são os ensinos e a boa conduta, o bom comportamento, e que podem até iluminar outros. Ou seja, é aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, especialmente nessa geração em que a gente vive bombardeado por coisas que nos vêm pela televisão, pela internet, e muitas vezes somos atacados por imagens, por coisas que tentam nos seduzir, tentam desviar a nossa vida dos caminhos retos do Senhor. Eu não estou apenas falando de imagens sensuais ou de pornografia, mas coisas que nos fazem desejar coisas materiais, por exemplo, ou coisas dessa vida. Nós vimos no nosso ensino anterior ou num dos nossos programas anteriores, que uma mulher tentou desviar a atenção da multidão, elogiando a mãe de Jesus, mas Jesus tirou o foco daquilo e colocou o foco na coisa certa, na coisa correta, que era que o bem-aventurado era aquele que ouvia a palavra de Deus. Muitas vezes, coisas que vemos, coisas que assistimos, programas alimentam
coisas que Deus não deseja ver em nossa vida. Não estou aqui dizendo que não podemos assistir este ou aquele programa, que não podemos seguir uma série, que não podemos assistir a um filme. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que devemos ter olhos críticos e não permitir que essas coisas nos influenciem. Eu sempre falo com a minha esposa uma coisa interessante quando a gente sai do cinema. Assim que o filme termina, e eu gosto muito de ir ao cinema com a minha esposa, assim que o filme termina, eu gosto de dizer uma frase assim: agora de volta à realidade. Porque eu sei que aquilo que acontece naquele filme não é muitas vezes a nossa realidade, ou talvez não seja, se for um filme de ficção científica, por exemplo, não seja a realidade. Mas o fato é que nós precisamos filtrar aquilo que entra pelos nossos olhos. Mas mais que isso, nós devemos buscar aquilo que é bom, aquilo que é benéfico para nós, aquilo que vai beneficiar o nosso espírito. Então, o texto diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Ou seja, certifique-se de que aquilo que você está olhando, observando, aquilo que está entrando no seu coração, na sua mente, seja algo bom. Não seja algo que produza trevas, mas que produza luz, que produza bênção, que produza vida, que sejam coisas benéficas. Nós estamos vivendo um tempo em que nós cristãos podemos influenciar outros em nossas postagens no Instagram, no Facebook, podemos falar palavras boas de bênção, podemos abençoar, ou podemos fazer como os outros que acabam revelando o seu egoísmo, seus desejos por coisas dessa vida e deixar então de ser influência no mundo ao nosso redor. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, o texto diz, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Jesus retoma o tema lá do começo do verso 33. Porque se nossos olhos forem bons, se houver em nós luz, não somente será benéfico para nós, mas também nós vamos resplandecer, ou seja, vamos brilhar. Em outro trecho nós lemos que nós devemos deixar a nossa luz brilhar, para que os outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Devemos ser resplandecentes, ou seja, nós devemos ser aqueles que, pelo que praticamos, pelo modo como vivemos, seremos exemplos para outros, seremos espelhos dignos de imitação. Assim nós deixamos resplandecer aquela luz brilhosa de Jesus que está dentro de nós. Resplandecer por meio das palavras que dizemos, das ações que temos, das nossas atitudes e daquilo que fazemos de modo geral. E eu quero então deixar você com essa pergunta: se você deve deixar resplandecer aquilo que está dentro do seu coração, o que é que está aparecendo? Será que as pessoas têm olhado para a sua vida e têm motivo de louvar a Deus, de engrandecer a Deus, porque você é um servo fiel, útil? Tua luz tem brilhado para outras pessoas de tal modo que você é testemunho? Ou será que na sua vida a luz de Jesus está apagada? Talvez haja trevas em você. Que você possa ouvir o recado do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, possa avaliar a sua própria vida e permitir que a luz de Jesus brilhe hoje intensamente na sua vida. Chegamos ao final de mais um trecho da Palavra de Deus. No próximo encontro vamos continuar caminhando para o final do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Até lá, que Deus abençoe a sua vida.
Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.